Bom dia, galerinha do meu coração! Tudo bom com vocês? E aí, prontos para mais uma aula do nosso querido e maravilhoso curso de informática? Então, simbora, rapaziada! Então, reparem que aqui nós temos duas tabelinhas, uma tabela de guardando dinheiro e outra de pagando uma dívida, e através dessas duas tabelas, ele quer que a gente aplique um tipo de financiamento adequado a ela. Então, antes da gente fazer essa planilha aqui, vamos fazer um breve exemplo aqui, só para vocês poderem entender como é que funciona essa função, para aí sim a gente poder pegar firme nessa tabela maior, tá bom? Então, primeira coisa aqui, reparem que nessa tabelinha nós temos uma taxa de juros que a pessoa vai precisar pagar, caso ela parcele, né, algum produto que ela queira comprar. Temos também aqui o valor que ela vai pagar a cada parcela, pagamento de R$ 1.000. E eu tenho aqui o valor total desse produto, R$ 100.000. Ou seja, vamos imaginar então que a pessoa está comprando uma casa ou um carro, seja lá o que for, e ele custa R$ 100.000. A gente não tem condições de pagar esse valor todo, R$ 100.000, então tivemos que parcelar. E cada parcela vai ter que ser efetuado o valor de R$ 1.000. Tá beleza, gente? Com base nisso, ele quer que a gente ache quantas parcelas serão necessárias para poder quitar esse valor de R$ 100.000. Como é que a gente faria isso? Prestem bem atenção. Se nós não tivéssemos essa taxa de juros aqui, seria mais fácil, né? Porque aí era só fazer o quê? Era só pegar esses R$ 100.000 aqui e dividir por 1.000, não é verdade? Se a gente for usar a calculadora aqui rapidinho, vocês vão reparar que 100.000 dividido por 1.000, 100.000 dividido por 1.000 dá quanto? 100, ou seja, se eu tenho aqui 100 parcelas para pagar e a cada parcela eu vou pagar R$ 1.000, eu vou ter aí um total de R$ 100.000. Tá beleza? Fácil, fácil, né? Só que a gente sabe que a vida não é essas mil maravilhas, né? Não são esses mares de rosa todos. A gente sabe que na maioria das vezes que a gente vai precisar parcelar algum tipo de produto, nós temos que pagar, além desse valor todo, uma taxa de juros para a gente poder quitar esse valor. Então, ao invés de ter 100 parcelas para pagar, eu vou precisar ter muito mais que isso por causa dessa taxa de juros aqui, tá certo? Então, como o cálculo fica um pouco mais complexo agora, é mais aconselhável a gente usar uma função. E que função seria essa? Pega a visão, hein? Vou abrir aqui o bloco de notas rapidinho para vocês poderem entender que tipo de função é essa. Olha só, se a gente está querendo achar a quantidade de parcelas a pagar de um valor total financiado, nós temos que usar aqui a função NPER. Por quê? O que significa essa função NPER? NPER, N vem de número, ou números, né? Eita. Ou quantidade, tanto faz, números. E esse per aqui, galera, significa períodos ou parcelas, se assim preferirem. Então, pegando o N, pegando o per, significa o quê? Número de parcelas ou de períodos. E é justamente o que a gente quer achar, né? A quantidade de períodos que a gente vai precisar pagar por mês para poder quitar esse valor todo aqui do produto. Tá bom? Então, se é essa função que a gente tem que usar, vamos inserir ela logo aqui. Olha lá, NP, vou abrir ela. E olha só o assistente da função, o que ele dá para a gente aqui, ó. Prestem bem atenção. Primeira coisa que ele pede é a taxa, ou seja, a taxa de juros. Nós já temos aqui em cima, 0,008. Vou clicar nela, pronto. O que ele pede agora? PGTO. PGTO seria o valor que nós teremos que pagar a cada parcela. A cada mês nós temos que pagar quanto? Tá aqui já, né? R$ 1.000. Depois ele pede VP. Esse VP aqui, gente, significaria o valor presente, ou seja, o valor que você vai ter que pagar no final de tudo, ou seja, os R$ 100.000 do nosso produto, tá? Ou seja, é o valor total dele. Então, eu vou pegar ele aqui, valor presente,
E acabamos. Esse VF e esse tipo aqui a gente não precisa usar por enquanto não, tá? No nosso caso aqui a gente vai usar só essas três opções aqui mesmo. E pronto, fechei, apertei o Enter. Reparem que a princípio o valor deu errado, porque é impossível, né? Se a gente tem 100 mil reais para poder pagar e a cada parcela a gente vai pagar R$ 1.000, teria que ter no mínimo 100 parcelas aqui, né? Sem contar a taxa de juros, 100 parcelas. Mas a taxa de juros dá muito mais do que 100, então como é que pode dar menos 74? Impossível. Então, galera, deu esse probleminha aqui, por quê? Porque se vocês repararem bem, aqui dentro da função, na parte de PGTO, aonde nós colocamos B2, ele não está conseguindo reconhecer o valor desse B2, gente, como PGTO de fato, como pagamento. Porque nós sabemos que pagamento é um dinheiro que sai da gente, né? Então, se é um valor que sai e não que entra, esse valor não pode ser positivo, ele vai ter que ser negativo. Então, o que eu vou fazer aqui é, para esse valor aqui poder ser pagamento, eu tenho que converter ele em um valor negativo. Ó. Pronto. Feito isso, agora sim a função consegue reconhecer. Olha que legal. Tá certo? Então é assim que funciona. A gente precisa especificar tudo direitinho aqui na função. E agora eu sei que sem a taxa de juros, eu teria que pagar 200 parcelas. Mas essa taxa de juros aqui pequenininha, nós temos que acrescentar aí 2 parcelas a mais para poder quitar esses juros. Beleza? Dúvidas até agora? Acho que não, né? Taxa de juros, valor que tem que pagar a cada mês e o valor total que nós iremos pagar do produto. Certo? Vamos para o exercício agora? Muito fácil, né? Essa função aí é bem de boa, bem tranquilo. Então, ó, seguindo o mesmo esquema aqui, nós temos uma tabela de guardando dinheiro. Ou seja, nós temos aqui alguns produtos, televisão, por exemplo, ela custa ao todo R$ 1.000 e a cada parcela eu vou ter que pagar R$ 100, tendo em base aqui como juros 0,75%. Então, se eu quero saber aqui quantos meses vão ser necessários para eu poder quitar o valor dessa televisão, qual seria a função mesmo? Seria justamente aquela, né? Do NP, número de parcelas, de períodos. Então, vamos colocar aqui. Seguinte, NP, vou abrir a função. Taxa de juros seria quem? A taxa de juros da televisão. Valor de pagamento é o valor que nós iremos pagar a cada mês. E o valor presente seria o valor total. Então, o valor total da nossa televisão, que é de R$ 1.000. Finalizamos. Só não pode esquecer que para ele poder reconhecer esse C3 aqui como pagamento mesmo, ele vai ter que estar o quê? Em forma negativa, né? Então, vou converter ele aqui para negativo para a nossa função poder funcionar. Olha lá. Confirmar e pronto. Ó. Temos aqui a quantidade de parcelas que a gente vai precisar. Posso arredondar aqui, né, para ele poder ficar direitinho, ó. Olha lá. Certo? No caso aqui, a gente pode colocar assim, tá bom. Beleza? Podemos fazer para as outras, mas isso aí vocês vão fazer em casa. Aqui no nosso exemplo eu vou usar o auto-preenchimento mesmo. Lembrando sempre de converter para negativos valores, né? Olha lá. Pronto. Aqui deu um probleminha. Mas é porque o valor que está escrito errado, tá? Do preço. Aqui é 70 mil e não 700 mil. Pronto. Olha lá. Agora tá certinho. Beleza? Então agora é o seguinte. Próxima tabela. Pagando uma dívida. Aqui já é um pouquinho diferente. Porque aqui, ó, mesmo produto, mesmo preço, quantidade de meses eu já tenho e os juros de financiamento. O que eu quero achar aqui é o valor de pagamento, ou seja, agora eu já tenho quantos meses eu vou precisar para poder pagar cada parcela. Ou seja, se a televisão custa R$ 10.000 e eu tenho 10 meses para pagar isso, a cada mês eu vou pagar quanto de parcela? Então aqui é o seguinte, para a gente poder fazer isso,
nós iremos usar uma outra função. E o próprio nome já diz, se eu estou querendo achar o valor de pagamento, eu vou ter que usar a função PGTO. Se a função NP acha o número de parcelas, a função PGTO acha o valor de pagamento. Tá certo? PGTO, que é de pagamento abreviado, né? Vamos inserir então ela aqui. PGTO, ela aí. Taxa de juros, mesmo esquema. Quantidade de parcelas, mesmo esquema. Valor presente é o valor total que eu tenho que pagar. E pronto. Tá aí, ó. Reparem que dessa vez eu não precisei converter nada em negativo, porque o próprio valor do pagamento já vai vir. O próprio Excel já entende que eu estou querendo efetuar aqui um valor de pagamento e ele já vai vir negativo, em vermelho com sinalzinho de menos. Beleza? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. PGTO, pagamento, taxa de juros, quantidade de parcelas que eu tenho que pagar e o valor total que eu vou ter que chegar nele, né? O valor que eu vou ter que finalizar o meu produto. Tá aí. Beleza, gente? Então, é só eu agora usar o auto-preenchimento e acabamos. Certo? Dúvidas, perguntas? Acho que não, né? Agora é o seguinte, finalizamos então essas duas funções, bem fácil mesmo, quantidade de parcelas, pagamentos. A função aqui é uma das mais tranquilas que tem. E vamos para a próxima, beleza? Para essa próxima aqui, nós iremos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui agora uma outra pasta de trabalho, agora é referente a funções de contagem, olha aqui, ó. Repare que eu tenho aqui 5 planilhas. Cada uma dessa planilha é para uma função diferente. Só que todas essas funções, gente, fazem parte de uma só. Isso significa, ó, o seguinte, que a função que a gente vai trabalhar é essa daqui, ó, função cont. O que a função cont faz? Cont nada mais é do que contar, gente. Então, a única coisa que essa função faz é fazer a contagem de células relacionadas a informações específicas. Então, a única coisa que ela faz é contar, mais nada. O que vai diferenciar é o que ela vai contar. Então, por exemplo, a função cont com a variação num. Repare que nós temos aqui, ó, 5 tipos de variações diferentes, tá certo? E cada uma dessas variações vai contar uma determinada informação. Então, cont num, por exemplo, num vem de números, né? Então, ele vai contar apenas células que estiverem com números inseridos. Cont valores, ele vai contar células que estiverem com algum tipo de informação inserida, podendo ser tanto texto como números, ou seja, qualquer coisa escrita ele vai contar. A única coisa que essa função não vai contar é se tiver totalmente vazio a célula. Tá? Uma letra, um número que você digite, ele vai fazer a contagem. Cont C, ele vai contar apenas células que obedecerem a um critério específico, uma condição, né? Algum número que for maior que tal, algum número que for diferente de tal, e por assim vai. Cont 6 vai contar células que obedecerem a vários critérios específicos, ou seja, mais de uma condição. E o cont vazio, que na verdade aqui não é cont, é contar, escrito errado. Contar vazio, que ele vai contar células que estiverem vazias, ou seja, essa função aqui ela é ao contrário do cont valores, né? Cont valores ele vai contar qualquer coisa escrita. E o cont vazio, contar vazio, ele vai contar somente células vazias. Vamos testar isso aqui na prática? Seguinte, ó. Anotem isso aqui porque vocês vão precisar, hein? Beleza? Então, ó, lembrando dessas variações aí da função cont, vamos começar a trabalhar aqui com essas funções, com essas tabelas aqui, ó. Planilha 1. Temos aqui um intervalo de valores, temos aí células com números, com letras e tudo mais. E eu tenho aqui o que ele pede, que é contar células com somente números. Se eu quisesse contar só com o olho mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Teria que aparecer aqui então o número 5. Só que é aquilo, né? Se eu tivesse aqui 500, 800, 900 células cheias de valores, cheias de informações, olha o tempo que a gente levaria contando. Então, sem condições.
Então, o que nós iremos fazer aqui é usar uma função que conte somente células que contenham números. E qual é a variação dela, hein? Porque a função que conta é conte, beleza. Mas e qual seria a variação? De todas essas variações aqui, qual que seria? A conte num. É isso aí, de números. Então, vamos inserir a função conte. E olha as variações dela aqui, ó. Vamos usar a conte num para contar números. O que ele pede aqui no assistente é o valor 1. Esse valor 1 aqui é só a gente selecionar todo esse intervalo. Caso tivesse outros intervalos aqui para poder selecionar, a gente poderia colocar o valor 2 também, né? Ó, valor 2, valor 3, 4, 5, quantos quisesse. Mas a gente só tem um intervalo de células, então o valor 1 já faz o que a gente quer. Fecha a função e pronto. Aqui eu disse que eu quero contar números que estiverem da célula 2 até a 8. Pronto. 5 células. Show? Agora pergunta, e se eu entrar nessa célula ABC aqui, ó, e colocar o número 5? Será que ele vai estar contando essa célula? Porque a princípio ele não está, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele não está contando. Mas se eu apertar o Enter, ele vai contar? Olha lá. Não contou, gente, porque ele só conta células com números. Se tiver uma letra escrita, ele não vai contar. Tanto é que, ó, se eu entrar nesse 25 aqui e colocar o número 3, ele deixa... número 3 não, perdão, a letra F, ele vai deixar de contar, ó. Olha lá, deixou de contar. Por quê? Porque agora a gente tem um texto escrito aqui, uma letra acrescentada ao número. E ele só conta células com números, tá? Mesma coisa aqui, ó, se eu acrescentar uma letra A no 159, ele vai deixar de contar, tá certo? Só vai contar células com números. Se eu apagar, por exemplo, se eu apagar esse 15 aqui, ele não conta, beleza? Planilha 2. Aqui, ó, ele quer que a gente conte células com valores, ou seja, já aqui, tanto faz, pode ter número, pode ter letra, não importa, ele vai contar tudo. Ele só não vai contar se a célula tiver o quê? Ó, vazia. Então, a gente já sabe que essas 3 células aqui não serão contadas, tá bom? Então, se a gente está querendo contar alguma coisa, função conte. E qual seria a variante dele? Já que a gente está querendo contar tanto número como letras, qualquer coisa que tiver escrita, então, conte valores. Aí. E aí é só eu selecionar o intervalo que eu quero, mesmo esquema. Tá bom? E pronto, ó, 4 células. 2 com números e 2 com letras. Se eu quiser acrescentar uma letra numa célula que só tem números, ele vai continuar contando? Claro que vai, porque tem alguma coisa escrita, né? Ó, 100 com a letra X. Ele continua contando. Vou acrescentar aqui o número 5 no ABC. Ah lá, continua contando. Tá certo, gente? Ele só vai parar de contar se nós apagarmos tudo que tiver na célula. Ó, apaguei, pronto, não está contando mais. Tá? Se eu acrescentar alguma coisa aqui, ó, numa célula vazia, vou colocar um número e uma letra, ele vai começar a contar. Tá certo? Então, fica aí a dica. Próxima tabela. Ah lá, próxima tabela aqui vai ser o seguinte. Se ele está pedindo para a gente contar somente as células que tiverem abaixo de 200, reparem que dessa vez eu não vou poder usar nem o conte num nem o conte valores, porque ele não quer que a gente conte somente números ou qualquer coisa que estiver escrita. Ele quer que a gente conte esse intervalo aqui, porém com uma condição, que é o quê? Tudo que for menor que 200. Então, se eu tenho que estabelecer um critério, uma condição para eu poder contar essas células aqui, qual seria a variante da função que eu usaria para condições? Seria a conte C, né? Contar apenas células que obedecerem a um critério específico. Vamos ver aqui então? Ah lá, vou inserir aqui a função conte com a variante C. Ah lá. O que ele está pedindo no assistente? Intervalo. Intervalo, gente, são as células que nós queremos buscar, são as células que a gente quer contar. Então, eu vou selecionar todo o intervalo de células que eu vou querer fazer a contagem, independente se tem ou não números abaixo de 200, vou contar tudo. Próximo.
E agora sim eu vou especificar o critério. Eu quero contar tudo que tiver entre o A12 até a 8. Só que tudo que estiver em quê? Em que tipo de critério? Que for menor que 200, né? Então é só a gente escrever menor que 200. Estão entendendo? Eu disse então que eu estou querendo contar do intervalo A2 até A8, tudo que for abaixo, menor que 200. Só não pode esquecer, gente, de antes de fechar a função aqui, ó, antes de fechar ela, você colocar entre aspas, tá? Por quê? Toda função que pedir critério tem que estar entre aspas, porque ele não consegue reconhecer se não tiver entre aspas, tá bom? E aí sim você fecha a função. Não esqueçam disso. Qualquer função que peça aqui essa parte de critério tem que estar entre aspas. Beleza? E aí quando apertar o Enter, tá aí, ó. Contou as células. Vamos ver se foi isso mesmo? Tudo que for abaixo de 200, né? Então, ó, não conta, não conta. Aqui já começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Ok? Agora uma pergunta, gente. Ele contou aqui direitinho. Se eu pegar esse 2 aqui que ele está contando e acrescentar aqui, colocar 250, ele vai contar? Não, né? Porque 250 é maior que 200. Beleza, não contou. Vou colocar aqui 201. Ele vai contar? Ainda não. 201 é maior que 200. Vou colocar aqui 199. Ele vai contar, porque é abaixo de 200. Só que e se eu colocar, gente, exatamente o número 200? E aí, o que vocês acham? Será que ele vai contar? Ele vai continuar aparecendo o número 5 aqui, contando esse valor? Vamos ver? Ah lá, não contou. Isso porque o que nós especificamos aqui no critério é que a gente quer tudo que for somente menor que 200. E a gente sabe que 200 é igual a 200, não é menor. Então, é por isso que ele não contou, tá certo? Se a gente quisesse que ele contasse um número igual a 200, nós teríamos que entrar lá na função e aqui, ó, teríamos que dizer que eu quero contar tudo que for menor ou igual a 200, tá certo? E aí finalizamos, ó. Reparem que ele vai contar, olha lá, 200, se eu colocar 200 aqui de novo, ele continua contando, tá? Porque a gente especificou isso. Próxima tabelinha, somente células vazias, que é mais fácil, né? Se a gente está querendo contar, a função conte. E qual variação? Se eu quero contar tudo que for vazio, função contar vazio. Então, vamos colocar ela lá. Selecionei o intervalo todo, fechei a função e tá aí. 3 células vazias. Só não vai contar se tiver alguma coisa escrita, tá? Um número que eu coloque, não conta mais. Uma letra que eu coloque, não conta mais. Tá bom? Bom, galera, e é isso. Para terminar por hoje, falta só a gente fazer o exercício de todas essas funções aí que nós aprendemos, dos contes. Vamos lá? Temos essa tabela aqui, estatística de rendimento escolar dos alunos, aonde eu tenho uma tabela com o nome dos alunos e tem uma tabela e tem uma parte aqui com a nota deles. Só reparem, gente, que teve aluno que tirou nota boa, né? Teve aluno que tirou nota ruim, teve aluno que tirou 0, ó, a Jaime de Jesus, o Jaime de Jesus, a Jaime, ó, o Jaime tirou 0, beleza? Isso quer dizer que ele fez a prova, mas não acertou nada. Diferente, gente, da Gabriela Rivas, porque ela não chegou a fazer a prova. Tá certo? Ela não tem nota. Nem o Ezequiel. Porque 0, mesmo sendo 0, ainda é uma nota. Tá? Só que o Ezequiel e a Gabriela não chegaram a fazer a prova. Provavelmente eles faltaram no dia da prova, né? E aí tá vazio aqui. Beleza? Agora, dito isso, ele quer que a gente ache aqui, ó, a quantidade total de alunos. Ora, se eu estou querendo achar a quantidade total de alunos, eu teria que contar o quê? O nome deles ou as notas deles? O que vocês acham? Se eu fosse contar as notas, gente, eu teria que usar qual variação da função conte? Se eu estou querendo contar números, então eu teria que usar a variação de contar números, não é?
Só que se vocês lembrarem aí, ó, existem alunos que não fizeram prova. Logo, se eu fosse usar a função continuum aqui para poder contar todos esses números, ele não contaria a Gabriela e o Ezequiel. E não é o que a gente quer, né? A gente quer contar todos os alunos, independente se fez prova ou não. Então, eu vou ser obrigado a contar o nome deles, já que teve aluno que não fez prova. Tá certo? Então, se eu vou contar os alunos, e os alunos são texto, são letras, de todas as variações que a gente tem, a única que conta letras, números, texto, qualquer coisa, é a conte valores, né? Então, eu vou usar ela. Inserir aqui, então, conte valores. Vou selecionar todos os alunos, no valor 1 que ele pede, né, no assistente. Fechei e tá aí. 18 alunos que nós temos na nossa turma. Tá certo? Agora, ó, quantidade de alunos com nota abaixo de 5, ou seja, ele quer que a gente conte todas as notas que tiverem abaixo de 5, ou seja, com um critério. A gente quer contar estabelecendo uma condição, um critério. E a gente sabe que para isso a gente usa a função conte com a variação, o quê? De todas as variações conte, qual que a gente usa para poder estabelecer um critério? Não é a conte C? Contar apenas células que obedecerem a um critério específico. Então, é ela que nós iremos usar. Intervalo são o quê? As informações que você quer contar, são os valores que você vai utilizar para a sua contagem. Se a gente quer contar as notas abaixo de 5, as notas estão aqui, né, nesse intervalo. Então, eu vou selecionar todo o intervalo dele, porque vai ser aqui dentro que ele vai fazer a pesquisa do que a gente quer. E agora a gente especifica, de todo aquele intervalo ali, a gente só quer contar tudo que for o quê? Menor que 5. Lembrando que se é critério, tem que colocar entre aspas, né? Olha lá. Pronto. Fechei a função, apertei o Enter e tá aí. Eu tenho 4 alunos reprovados. Aprovados aqui agora, ó, quantidade de alunos com nota maior que 7. Mesmo esquema. Função conte C, que estabelece critério. Intervalo serão as notas. E o critério será tudo que for maior que 7. Não esquece de colocar as aspas. Fechei a função e tá aí, ó. Tudo que for maior que 7. Opa, esqueci de colocar o maior aqui. Olha lá. Eita. Ih, agora que eu vi, amor. B2 até B5. De B5 até B22, caceta. Agora sim. E tá aí, ó. Eu tenho 8 alunos aprovados, tá? Alunos sem nota é mais fácil ainda, né? É aquela função que conta células vazias. Contar vazio. Olha ela aqui. E ele está pedindo um intervalo. O intervalo serão as notas. E tudo que tiver vazio ele vai contar. Olha lá, 2 alunos sem notas. Ficou direitinho. Só está faltando agora os alunos que estão de recuperação, ou seja, todos aqueles que tiraram entre 5 e 7. Reparem que aqui ele quer que a gente ache, ó, todas as notas maior ou igual a 5 e menor que 7. Então, reparem que ao invés de eu ter um critério apenas, agora eu tenho 2 critérios, tá certo? E qual é a função que a gente usa para contar mais de um critério? Se a gente quer contar, função conte. E qual das variações a gente utiliza mais de um critério? Porque a conte C, você só pode contar um critério específico. E já a conte 6, a gente pode contar a vários critérios específicos. Então, é essa que nós iremos utilizar. Vamos lá, então. Conte 6. Tá aí. E o que ele está pedindo na assistente? Olha lá. Intervalo critério 1. Então, o próprio nome já diz, né? Intervalo do critério. Então, é o intervalo da onde eu quero pesquisar as notas dos alunos. É um intervalo referente ao critério que eu quero pesquisar. Ou seja, se o critério é tudo que for maior ou igual a 5, onde é que estão esses 5? Estão aqui dentro, né? Então, eu vou selecionar todo o intervalo dele, porque vai ser aqui dentro que ele vai fazer a pesquisa do que é e o que não é
maior que 5. Próximo, agora eu vou dizer, né, que eu quero somente os maiores ou igual a 5, porque quando ele tirar 5, ele também vai estar de recuperação. Então, por isso que ele fala aqui, ó, maior ou igual a 5. Maior, igual a 5. Então, ele pode tirar 5 ou mais, que ele vai ficar de recuperação. Não esqueçam das aspas, né? E, ó, não terminamos, né? Porque isso que eu fiz aqui foi para o primeiro critério. E o segundo critério, que é menor que 7? Temos que fazer para ele, então vamos continuar, ó. Próxima coisa que ele pede agora na função é um intervalo critério 2, ou seja, se o critério 2 é tudo que for menor que 7, onde é que estão esses menores que 7? Estão nas notas também, né? Então, esse intervalo critério 2 que ele pede aqui, também será um intervalo das notas, porque é aqui que a gente quer pesquisar também. Pronto. Próximo, o que ele está pedindo aqui agora? Critério 2, que é o quê? Menor que 7. Reparem que aqui ele não está pedindo menor ou igual a 7, porque se a gente fizesse isso, colocasse menor ou igual a 7, quando a pessoa tirar 7, ela vai ficar de recuperação, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Quando a pessoa tirar 7, ela é aprovada, então a gente não pode colocar o igual, tem que ser somente menor que 7, ou seja, de 6, né? De 6 para baixo, ela vai tirar 6 e ela já vai ficar de recuperação. Tirou 7, ela vai ser aprovada. Então, tá aí, menor que 7. E acabamos. Se eu tivesse mais um terceiro critério, quarto, quinto, olha lá, ó, ponto e vírgula, critério 3, critério 4, 5. Você pode especificar quantos critérios quiser. Porém, no nosso caso aqui, serão só 2, tá? Então, ó, recapitulando. Estamos dizendo por Excel que a gente quer contar do intervalo B5 até o B22, tudo que for maior ou igual a 5, e, lembrando que ponto e vírgula significa e, né? Tudo que tiver entre o B2, tudo que tiver entre o B5 e o B22, também somente os que forem menores que 7, tá certo? Então, tudo que tiver entre o 5 e o 6, que no caso aqui é menor que 7, né? Ele vai estar de recuperação. Vamos ver o resultado? Olha lá, 3 alunos. Se a gente for ver aqui, ó, quais são os alunos que estão de recuperação? Ó, o Dúlio, Gabriel e Gabriel. Mas nenhum outro ficou de recuperação, tá vendo? Ok, galera? Os 3 tiraram 5 e como eu disse que 5 ou maior que 5 até o 6 vai ficar de recuperação, tá aí. Ok? Agora é o seguinte, galerinha. Depois de terminar essa função aqui de contagem, vamos agora para a nossa última função de hoje, que é a mais importante, que é essa daqui, ó, função de pesquisa. Por que ela é a mais importante? Porque ela é uma das mais utilizadas nas empresas, gente. Durante o nosso curso de Excel, nós iremos ver 3 funçõezinhas que são as mais importantes, que são as mais utilizadas nas entrevistas de emprego, no emprego em si, né, nos procedimentos lá do dia a dia, que é a função C, a função PROC-V e a função C aninhada. São as 3 funções mais utilizadas, tá certo? Vamos começar por essa, PROC-V, que é a função de pesquisa. E só para vocês poderem entender, tenho aqui a anotação dela, ó. PROC-V, que nada mais é do que uma mistura da palavra PROC com a letra V. E o que significa PROC? Procurar. E V significa vertical. Então, ela nada mais faz do que procurar na vertical, ou seja, nas colunas de uma tabela de pesquisa para poder encontrar um resultado específico. Tá certo? Então, a única coisa que essa função faz é procurar uma informação, coluna por coluna, em uma tabela de pesquisa. Tá bom? Então, ó, essa função PROC-V, nós iremos inserir ela onde? Se ela serve para procurar alguma coisa, reparem que aqui eu tenho 2 tabelas, nessa planilha 2, e na planilha 1 eu também tenho 2 tabelas. Isso acontece por quê? Porque se eu disse que a função PROC-V serve para a gente procurar alguma coisa em uma tabela de pesquisa, então isso quer dizer que eu vou ter sempre uma tabela base de dados
Em qualquer lugar, seja na mesma localização de onde a gente vai inserir a função ou não. No nosso caso aqui está separado, né? Eu tenho aqui uma tabela de pesquisa, onde eu vou procurar as informações, e eu tenho uma outra tabela que é onde vai vir um resultado, que é onde vai ser inserida a função. Então, reparem que aqui, ó, na tabela de pesquisa, nada mais são do que produtos de informática. Tenho aqui o código de cada produto e o nome de cada produto. E na tabela do lado eu quero pesquisar o produto pelo código dele, ou seja, assim que eu digitar o código aqui, vai ter que aparecer o nome do produto aqui. Então, por exemplo, se eu digitar aqui 30, assim que eu apertar o Enter, vai ter que aparecer aqui do lado o nome correspondente a ele, que seria o quê? Gabinete. Tá certo? Se eu digitasse 15, assim que eu apertasse o Enter, teria que aparecer automaticamente aqui teclado. Tá beleza? Então, olha, se eu tenho que digitar alguma coisa nessa célula para aparecer automaticamente o resultado aqui na célula E2, aonde que eu vou inserir a função de procura? Na célula que é onde eu tenho que digitar o código ou na célula onde vai aparecer o resultado automaticamente? É claro que na célula onde vai ter que aparecer o resultado, né? Porque se eu for inserir a função aqui na célula onde eu vou ter que digitar, e depois na hora que eu ter que digitar o código, eu vou ter que tirar a função para digitar o código, é meio sem noção isso, né? Meio sem lógica. Então, a função vai ter que ser inserida aonde eu quero que apareça o resultado automaticamente, que é aqui. Assim que eu digitar um código aqui, a função vai procurar ela aqui nessa célula, a função ela vai estar aqui, né? A função, e aí ela vai procurar na tabela de pesquisa e vai me dar um resultado nessa célula aqui. E para isso a função tem que estar na própria célula em si. Então eu vou inserir aqui a função procv. E o que ele está pedindo aqui no momento, ó, no assistente? Olha quanta coisa que ele tem aqui no assistente. Mas é fácil, só prestar atenção que é fácil. Valor procurado. Valor procurado seria o quê? Seria o valor que você quer identificar lá na tabela de pesquisa, ou seja, se eu quero que apareça o resultado aqui com base no código que eu for digitar aqui do lado, então eu vou ter que procurar justamente esse código lá na minha tabela de pesquisa, concordam? O que eu digitar aqui, ele vai ter que procurar lá na tabela de pesquisa. Então, o meu valor procurado será justamente ele, essa célula aqui. Pronto, esse é o meu valor procurado. Tudo que eu digitar nessa célula, ele vai procurar na tabela de pesquisa. Tá bom? Próximo agora, matriz tabela. Matriz tabela nada mais é do que a tabela de pesquisa. Eu quero procurar esse 15 aonde? Não é nessa tabela de pesquisa aqui? Então, matriz tabela é toda essa tabela aqui, ó. Não precisa selecionar o título não, tá? Na verdade, não precisava nem selecionar o subtítulo também. Só isso aqui, ó, ele já funciona. Tá certo? Mas se quiser selecionar os títulos, não tem problema não. Próximo. Número índice da coluna. Ou seja, isso, gente, tem a ver com o número da coluna da onde você está querendo achar o resultado. Então, olha só, o resultado que eu quero achar é o quê? Não é o nome do produto? Eu quero digitar o código para achar o nome do produto, não é? Então, esse nome do produto, ele está em qual coluna aqui na tabela de pesquisa? Está na coluna 1 ou na coluna 2? Está na coluna A ou coluna B? Coluna B, né? Se eu estou querendo achar a descrição do produto, quando eu digitar o código dele aqui, digitei 15, quero que apareça teclado. Esse teclado está onde? Está na coluna A ou coluna B? Coluna B, né? Ó, teclado, está aqui. Só que ele não está pedindo a letra da coluna, ele está pedindo, ó, o número dela. Então, número 1, número 2. Então, número 2. Próximo. Procurar intervalo. Esse procurar intervalo aqui tem a ver com as correspondências do que você está querendo procurar. Não pode confundir com o número índice da coluna. O número índice da coluna tem a ver com o que você está querendo achar. Eu quero procurar o código para achar a descrição, tá certo? Então, no número índice de coluna eu coloquei 2, porque a descrição do que eu estou querendo achar está na coluna 2. Já o procurar intervalo tem a ver com o que você quer procurar. E se eu quero procurar o código para poder achar a descrição, se eu estou querendo procurar o código, esse código está onde? Na tabela de pesquisa. Ele não está aqui? Ele está aqui, né? Nesse intervalo aqui. Só que dentro desse intervalo, esse código, ele está realmente aqui ou ele está entre um valor e outro? Ele está aproximado. Esse 15, ele está realmente aqui ou ele está entre um número e outro?
Por exemplo, se fosse 13 que eu tivesse digitado aqui, aí sim ele estaria entre um número e outro, né? Entre o 10 e o 15. Mas não, ele está realmente aqui. Então, se ele está realmente aqui, ó, a correspondência vai ser o quê? Aproximada ou exata? Seria aproximada se esse número não tivesse aqui, não é? Mas como ele está, correspondência exata. Beleza? Pede mais alguma coisa? Não, né? Então, só fechar a função e tá aí, ó. Beleza, galerinha? Apareceu o teclado. E se eu digitasse aqui 35, será que apareceria a placa de rede? Ah lá, apareceu. Digitar 20. Viu? Funcionando direitinho. Tá ok? Dúvidas? Perguntas? Manda lá no grupo, hein? Vamos lá? Para terminar aqui agora, ó, falta essa tabela aqui de produtos de informática também. Mesmo esquema. Só que a única diferença agora é que eu tenho o valor também desse produto. Mas não afeta em nada. Então, ó, se eu tenho uma tabela de pesquisa e eu tenho uma outra tabela que é onde eu quero achar as informações, então é o mesmo esquema. Eu quero pesquisar o produto pelo código. Eu quero digitar o código aqui para aparecer a sua descrição aqui. Então, se eu quero que apareça automaticamente o resultado da minha função aqui, então a função vai ter que ser inserida aqui. PROC-V, para procurar a informação. Valor procurado será o valor que eu vou procurar lá na minha tabela de pesquisa. Então, eu vou procurar quem na minha tabela de pesquisa? Não é o código? Eu quero pesquisar o produto pelo código. Então, assim que eu digitar o código aqui, ele vai ter que procurar lá na tabela de pesquisa. Então, valor procurado, código. É o que eu vou digitar nesse código aqui. Matriz tabela é toda a minha tabela de pesquisa, que é onde eu vou fazer a pesquisa de todas as informações. Número índice de coluna é o número da coluna referente ao que eu estou querendo achar. Eu estou querendo achar a descrição, certo? Essa descrição está onde? Está em qual número de coluna? Está na coluna 1, coluna 2 ou coluna 3? Se é a descrição, ela está na coluna 2, né? Então, número 2. E por último, a correspondência. Lembrando que isso aqui tem a ver com o que eu quero procurar e não o que eu quero achar. Eu quero achar a descrição, mas o que eu estou querendo procurar é o código. Então, a correspondência tem a ver com o código, que é o que eu quero procurar. E esse código está onde? Não está aqui nesse intervalo? Esse código aqui que a gente vai digitar, ele vai estar realmente aqui ou ele vai estar entre um valor e outro? Ele vai estar realmente aqui, né? A letra do código que eu vou digitar aqui, ele vai estar realmente aqui. Ou vai ser A, ou vai ser B, ou vai ser C, ou vai ser D. Um desses daqui. Não vai ter outros. Não vai ter um valor aproximado. Não vai ter uma correspondência aproximada aqui para essas letras. Ou vai ser isso, ou vai ser outro. Tá? Ou vai ser A, ou vai ser B, ou vai ser C. Um desses. Então, já que eu não vou ter aproximados nesse valor aqui, então a correspondência exata. Pronto. Fechei a função. E está aí. Reparem que ele disse aqui que nada foi encontrado, né? Mas por que nada foi encontrado? Porque a gente não digitou nenhum código ainda. Se eu digitasse aqui o código F, olha lá, placa de rede. Se eu digitasse A, ele vai procurar A e vai achar o quê? Mouse. Tá bom, gente? Então, é assim que funciona. Ok? Dúvidas, perguntas? Traumas? Traumas com certeza já estão ficando, né? Deixa eu só centralizar aqui rapidinho. Centralizar isso aqui também. E pronto, galera. Tá certo? Vamos para um último exercício, só para a gente reforçar bem essa função aqui. Seguinte, olha. Tenho aqui uma outra pasta de trabalho para a gente poder fazer um reforço bem prático aqui. Vou fechar essa daqui, tá? Vou salvar. E ela tá aqui, olha. Ela aqui. O que acontece, gente?
Para a gente poder reforçar bem essa função, porque como ela é bem importante, ela é bem usada, eu preciso que vocês estejam com essa função na ponta da língua, tá certo? Até porque vai cair na prova e tal, é uma das que vai mais cair. Então, olha só, tem aqui uma tabela de boletim escolar com 3 alunos, Joãozinho, Mariazinha e Pedrinho, tá? Cada um deles tem as suas notas respectivas. E ele quer aqui, com base nessa tabela de situação, saber o conceito de cada aluno e o resultado de cada aluno, tá? Se eu sei que quem tira entre 0 a 4,9 tem conceito D com resultado reprovado, e o restante mesma coisa, né? Entre 5 e 6, conceito C, aprovado regular e por assim vai, como é que eu acharia o conceito de cada aluno através dessa tabela de pesquisa? Como é que eu faria isso? Como é que eu faria para procurar uma informação referente ao que eu quero, que no caso aqui é a média dele, né? E achar ela em uma outra tabela de pesquisa. Lembra? Função PROC-V, né? Irá procurar na vertical, ou seja, nas colunas de uma tabela de pesquisa para poder encontrar um resultado específico. O resultado específico é o conceito. A tabela de pesquisa é onde está esse conceito, que está aqui no caso. Só que para poder achar isso, ele vai ter que procurar uma informação em comum. E essa informação em comum é o quê? É a média, né? Eu tenho a média aqui e tenho a média aqui. A média que ele for comparar, ele vai pegar a informação respectiva a ela. Tá certo? Então, se o Joãozinho tirou 10 e o 10 está aqui embaixo, ó, na linha do aprovado ótimo conceito A, vai ter que aparecer aqui então, conceito A, resultado aprovado ótimo. Tá bom? Vamos fazer isso então? Seguinte, primeira coisa aqui é achar o conceito do Joãozinho, né? Vamos clicar aqui no conceito dele e vamos inserir a função. PROC-V. O que ele está pedindo aqui primeiro é o valor procurado, né? O valor procurado é quem? É a nossa média. A gente quer procurar essa média aqui lá na tabela de pesquisa e com base nela acharmos o nosso resultado específico. Ok? O que ele pede agora? Matriz tabela é a tabela de pesquisa, é onde eu quero procurar essa média. Eu quero procurar essa média onde? Nessa tabela aqui embaixo. Então, vou selecionar ela. Número índice de coluna tem a ver com a coluna do que eu quero achar. Se eu estou querendo achar o conceito, ele está em qual tabela aqui? Ele está em qual coluna da tabela? Coluna 1, 2, 3 ou 4? Coluna 3, né? Então, número 3. Se eu estou querendo achar o conceito, ele está na terceira coluna, coluna 3. E depois ele está pedindo a correspondência, que tem a ver com o que eu quero procurar. Se eu estou querendo procurar a média para achar o conceito, se eu estou querendo procurar a média, e essa média aqui ó, está em 2 colunas, se vocês prestarem bem atenção, ó, ela está em 2 colunas, ou seja, está de 0 a 4,9, de 5 a 6, de 6,1 a 8,5. Estão entendendo? Então, reparem que os valores não estão exatos aqui, eles estão aproximados. Por exemplo, se o Joãozinho tivesse tirado 9, tá? O Joãozinho tirou 9. Nós temos o 9 aqui? Está aparecendo o 9 aqui? Não, né? O 9 está entre o 8,6 e o 10. Então, se o 9 não está aparecendo exatamente aqui, a gente não vai poder utilizar a correspondência exata, porque é um número aproximado. Se o 9 ele está aproximadamente entre o 8,6 e o 10, então a correspondência é aproximada. Tá certo, gente? Eu dei esse exemplo dessa tabela aqui justamente para isso, para vocês entenderem quando usar a correspondência aproximada e quando usar a exata. A exata vocês só vão poder utilizar, gente, quando vocês tiverem apenas uma coluna para procurar. A partir do momento que vocês tiverem 2 colunas para procurar, o Excel vai entender que você está querendo procurar entre um intervalo de valores, ou seja, entre o 0 até o 4,9, entre o 5 até o 6, entre o 6,1 até o 8,5. Então, quando vocês tiverem 2 colunas para procurar um valor na tabela de pesquisa, então nós usaremos a correspondência aproximada. Agora, quando a gente tiver somente uma coluna, que nem naquele outro exemplo lá que eu dei, né, que só tinha uma, não tinha essa segunda aqui, aí sim o Excel vai entender que é exata, porque você não vai ter valores aproximados, vai ser ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Não vai ter intervalos aqui do lado. Tá bom? Então,
É assim que funciona. Como a gente tem duas colunas, vai ser, né, valores aproximados entre um e outro. Então, correspondência aproximada. Tá aí. Não está pedindo mais nada, posso fechar a função e acabou. Ó. Conceito A. Tá certo? Vamos fazer para os outros? Ó, conceito da Mariazinha agora. Valor procurado. Qual é o valor que eu estou querendo procurar lá na minha tabela de pesquisa? Não é a média? Eu quero procurar a média para achar o conceito. Então, vou procurar a minha média e eu vou procurar ela onde? Em qual matriz tabela? Em qual tabela de pesquisa? Essa daqui. Número índice da coluna. Se eu estou querendo achar o conceito, onde é que ele está aqui embaixo? Está na coluna 1, 2, 3 ou 4? 3, né? E a correspondência, como eu tenho duas colunas para procurar, se eu tenho duas colunas de média, então aproximada, porque vai estar entre um e outro. Aí. B por quê? Porque o 7 está entre o 6,1 até 8,5. Beleza? E do Pedrinho, mesmo esquema. Valor procurado da média, na tabela de pesquisa, número índice de coluna 3, porque é o conceito, e com a correspondência aproximada. Fechou? Tá aí. Suave? Resultado agora, mesmo esquema, né? Se eu estou querendo procurar a média para achar o resultado, então, PROC V, o valor procurado será a média, e eu vou procurar essa média nessa tabela de pesquisa aqui embaixo. Só que agora, o meu número índice de coluna é quem? Eu não estou mais querendo achar o conceito, eu quero achar o resultado. Então, ele está em qual coluna aqui? Ó? Coluna 1, 2, 3 ou 4? Coluna 4. Próximo, procurar intervalo, correspondência aproximada, né? Porque são duas colunas para procurar. E acabou. Como é que vai ser o meu resultado aqui? Se eu tirei 10 e o 10 está aqui, aprovado, ótimo. Olha lá. Certo? Para Mariazinha, valor procurado da média, na tabela de pesquisa, coluna 4, que é o resultado, correspondência aproximada. E para o Pedrinho a mesma coisa. Viram, galera? A função não é difícil. Ela só tem que vocês só tem que gravar o que significa cada uma dessas partes aqui. O que é valor procurado, o que é matriz tabela, aonde eles estão. Gravou isso? Tá de boa. Não vai ter problema nenhum. Tá bom? Tabela de pesquisa, número índice da coluna, 4 e a correspondência aproximada. Pronto, gente. Tá aí, ó. Aprovado regular, porque ela tirou 5, né? Ó, 5, aprovado regular. 7, aprovado bom. Beleza? E é isso. Finalizamos. Tá? Agora, olha só. Vamos salvar. Vou salvar aqui com o nome de função de pesquisa, porque é isso que ela faz, né? Ela pesquisa determinados valores. Função de pesquisa. Então, galera, finalizamos por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida aí. Se tiver, posta lá no grupo. E só isso por hoje. Até semana que vem, se Deus quiser. Já estou falando com vocês aí no grupo, beleza? Então, beijo, gente. Vou fechar aqui para mim rapidinho. E tamo junto, galera. Tchau, tchau.